pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Eutanásia, esse dilema da alma. Ela olhava pela janela do hospital, vendo o entardecer tingir o céu de tons alaranjados. O corpo já não lhe pertencia como antes. A dor implacável estava consumindo as suas últimas energias. Por que prolongar o inevitável? Perguntava-se com o punho pressionando o peito. A seu lado, os familiares viviam uma dolorosa mescla de sentimentos, composta pelo amor que lhe devotavam e a tristeza de vê-la naquele estado. E as duas perguntas que pairavam silenciosas na psicosfera do ambiente eram as seguintes. 1. É justo encerrar a existência para evitar mais sofrimento? 2. Estaria a vida reduzida apenas à ausência de dor? Ou haveria algo além, ou seja, um propósito oculto na travessia do mais angustioso sofrimento? A eutanásia é termo derivado do grego eu, que significa bom, e thanatos, que significa morte, expressando o sentido de boa morte. Ela se refere à prática de antecipar a morte de um paciente em sofrimento extremo, geralmente sem perspectiva de cura. A eutanásia se divide em ativa e passiva. Ativa, quando o médico ou profissional de saúde administra diretamente uma substância letal para provocar a morte do paciente. E passiva, quando se interrompem tratamentos ou medidas de suporte vital, permitindo que a morte aconteça naturalmente. Também existe o suicídio assistido, em que, com apoio médico, o próprio paciente administra a substância letal. Alguns especialistas consideram esse tipo de suicídio uma terceira subdivisão da eutanásia, mas não há unanimidade sobre o fato. A questão que se impõe, entretanto, não é apenas terminológica ou técnica, mas profundamente ética e espiritual. E essa questão pode ser resumida da seguinte forma: em que momento a vida deixa de ser um direito inalienável e passa a ser uma escolha condicionada pela dor e pela desesperança? A legalidade da eutanásia varia entre os países. Em lugares como Holanda, Bélgica e Canadá, ela é permitida, sob condições rigorosas. No Brasil, no entanto, é considerada crime. A discussão, porém, vai além das leis e se resume nas três seguintes questões. 1. A medicina, cuja missão consiste em preservar a vida, pode também antecipar a morte? 2. O desejo do paciente deve prevalecer sobre a sacralidade da existência? 3. Se a autonomia do ser humano é um princípio fundamental, até que ponto ela se sobrepõe ao princípio da inviolabilidade da vida? Essas questões
desafiam consciências, provocam debates filosóficos e dividem opiniões. Não se trata apenas de legislação, mas de compreender os limites entre compaixão e transgressão moral. Muitos que buscam solução na eutanásia afirmam querer livrar-se de uma dor insuportável. Mas o sofrimento físico, embora terrível, não é o único fator. A desesperança, o sentimento de inutilidade e o medo da dependência em relação a outras pessoas são muitas vezes mais esmagadores do que a própria dor. O que falta, em regra, não é apenas saúde, mas sentido para continuar a viver. Será que a questão central é a intolerância ao sofrimento? Ou será que é a ausência de um propósito capaz de dar significado à travessia humana? Muitas vezes, não é o corpo que desiste da vida, mas a alma que se sente abandonada na própria jornada. O olhar atento da sociedade precisa ser dirigido não apenas à dor física, mas à dor da solidão, ao medo da insignificância e à necessidade de acolhimento. O olhar do Espiritismo. O Espiritismo, ao analisar a eutanásia, não a trata apenas como um ato isolado, mas como parte do aprendizado do espírito imortal. Allan Kardec, em sua obra O Livro dos Espíritos, questiona os mentores espirituais sobre a interrupção da vida, e a resposta é clara: há consequências espirituais sérias para quem busca a fuga antes do tempo. O sofrimento pode ser uma expiação, um reajuste ou uma prova, e encurtá-lo pode representar perda de oportunidades evolutivas. Entretanto, a doutrina espírita não prega a aceitação passiva de nenhuma dor. O sofrimento deve ser compreendido, aliviado sempre que possível, mas jamais encarado como um erro da existência. Cada uma dessas dores contém uma lição, e o espírito imortal atravessa os desafios com vistas ao seu aprimoramento. A compaixão não significa incentivar o encerramento da vida, mas oferecer meios para que a alma encontre forças para prosseguir de forma natural até onde for possível, ou seja, de preferência até o fim. Diante da angústia, não basta apenas dizer ao paciente que aguente firme. O Espiritismo nos convida tanto a buscar sentido no sofrimento, quanto também a acolher quem padece, oferecendo amor e compreensão. O papel da família, da sociedade e da espiritualidade é essencial para que o enfermo não se sinta um peso, mas sim uma alma em processo de aprendizado e aprimoramento, cercada de amparo e dignidade. O olhar amoroso e a presença ativa de pessoas queridas podem transformar os dias finais do enfermo em período de transformações profundas e reconciliação. Nenhum espírito está só, e a passagem por qualquer dor, por maior que seja, pode ser amenizada quando há mãos estendidas e corações compreensivos ao redor. Se a solução não está na eutanásia, então onde está? Cuidados paliativos, acompanhamento psicológico e espiritualidade são ferramentas poderosas. Muitos doentes terminais que receberam amor e amparo
descobriram que podiam viver seus últimos dias em paz e até com alguma alegria. A resposta não está em acelerar a morte, mas em desacelerar a aflição e enriquecer o tempo que resta. As experiências de pacientes terminais mostram que quando há acolhimento, carinho e auxílio adequado para o controle da mais angustiante dor, a ideia da eutanásia perde força. No fundo, o que o espírito encarnado deseja não é morrer, mas ser amado, compreendido e valorizado até o último suspiro. Reflexão final. A dor física, por mais intensa que seja, pode ser amenizada por tratamentos médicos e cuidados paliativos, mas o sofrimento moral, quando avassalador, muitas vezes se torna uma prisão insuportável, difícil de mitigar. Exemplos como o do físico britânico Stephen Hawking e do ator norte-americano Christopher Reeve podem ilustrar essa realidade. Ambos enfrentaram enfermidades severas que comprometeram drasticamente seus corpos, mas não permitiram que o desespero vencesse. Hawking, mesmo preso a uma cadeira de rodas e incapaz de falar sem auxílio tecnológico, continuou a produzir conhecimento e a inspirar gerações. Reeve, tetraplégico após um acidente, transformou sua dor em luta por pesquisas médicas e pela dignidade dos que, como ele, enfrentavam limitações extremas. Nenhum deles sucumbiu à ideia de que a vida só vale a pena quando isenta de sofrimento. O que os sustentou não foi a ausência da tão detestada dor, mas a presença de um propósito que pairava muito acima de suas próprias limitações. A vida não se resume à dor nem ao corpo que definha. Cada dia é uma página que ainda pode ser escrita, mesmo que seja apenas com um olhar, um gesto ou uma prece silenciosa. O verdadeiro alívio para o sofrimento é o amor, que transforma até mesmo as últimas horas em um momento de redenção e paz. Quando o doente percebe que sua vida tem valor até o último instante, que sua presença importa para os outros e que sua história merece ser respeitada, o desejo de partir antes da hora dá lugar à aceitação serena do tempo natural da existência. A verdadeira compaixão não consiste em abreviar a vida, mas em torná-la digna e plena até o último suspiro. Soneto da Superação. Mário Frigeri. Quando a dor me dobrar sobre este leito e a noite se alongar quase sem fim, que faço excelso amor ninho em meu peito e brilhe uma esperança sempre em mim. Que um riso amigo assopre-me um alento e a fé seja meu pão a todo instante, pois sei que mais que dom, vida é portento, é luz a iluminar meu passo errante. Não temo sofrimento ou despedida, se ao meu redor o amor for permanência e a eternidade for minha guarida. Que a paz de Deus ressoe em minha essência, pois morte é transição, não é partida, e a dor me eleva à luz da consciência. É isso.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.